Vamos ver se agora vai dar certo, né, gente? Bom dia. Bom dia, vocês. Oi, Silvia. Vamos dividir a tela com essa não. Vamos tentar mais uma vez. E aí, essa não. Fica aparecendo só minha imagem parada. Pra mim nem isso ainda tá aparecendo. Tá aparecendo, não? Tá aparecendo uma telinha preta rodando assim, sabe? Como se fosse carregando alguma coisa. Deixa eu ver meu Wi-Fi aqui. Às vezes eu troco de Wi-Fi e melhora. Você tá com Wi-Fi ou você tá com... Eu tô. Vamos chamar essa Ana aqui novamente. Cadê você? Pessoal, nós estamos aqui para fazer a live sobre maternagem CNV, primeira de hoje. Estamos tendo algumas dificuldades para trazer essa Nan, que é a primeira convidada para conversar conosco. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, que vai dar certo. Enquanto isso, vocês podem ir dizendo qual que é o motivo que vocês estão aqui nessa live, se vocês são mães, se vocês estão assistindo mais para conversar ou aprender algo sobre conexão com as suas próprias mães, para refletir sobre maternagem. Se apresentem aí nos comentários, quero saber de vocês também. De onde vocês são. Eu e a Sanam também vamos nos apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho. Rândula. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, agora eu tô te vendo! Salva pela mãe. Minha mãe me emprestou o celular dela. Ah! Mas sabe o que aconteceu também? Eu mudei aqui a minha internet. Pode ser que ajudou também, né? Sim, Eu mudei, sim. tava no Wi-Fi aqui, eu coloquei pro celular. Ai, bom que bom deu que deu certo. Mas isso tá acontecendo muito, essa Nan, assim, tipo, das lives que eu estou assistindo também, da gente ter essa dificuldade de colocar uma pessoa dividir na tela. Então, é pelo menos compreensível que o Instagram tá com essa instabilidade. Sim, e eu tava, antes, quando você tava começando a falar, eu tava escutando o barulho dos passarinhos cantando aí da sua casa.
Que Tava escutando o delícia. barulho dos passarinhos. Você tava falando e tava conseguindo escutar. Não sei se mais alguém tava ouvindo, mas eu tava escutando o barulho dos passarinhos, assim. Tava me dando aquela ansiedade, porque eu não tava conseguindo a conexão, mas eu consegui me conectar com os passarinhos aí perto né, com o barulho dos passarinhos que eu tava ouvindo aí. Que delícia. Então Porque você essa estava conexão aí que a gente tá até brincando aqui, né, Camila, de não conseguir, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? tem muito a ver com essa frustração de querer que saia tudo perfeito, né, Sanã? E Exatamente. nós somos mães, né? E aí eu perguntei aqui nos pessoal dos comentários quem também é mãe. E qual que é a razão de estar aqui com a gente também hoje, né? E, e eu, pelo menos, às vezes me cobro, sabe? Eu às vezes me cobro para tudo dar certo. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Vamos. Você. Você até falou da romantização, né, Camila, quando você começou também. O tanto que a gente tem esse olhar tão romântico sobre a maternidade, o quanto a nossa cultura ainda tem esse olhar romântico e o quanto isso nos traz um pouco mais de peso, Sim, de verdade. culpa, que é um assunto que a gente vai falar também. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Deixa eu me apresentar primeiro, aí eu passo a bola para você. Sim, combinado. Eu sou a Camila, eu faço parte da Escola de Empatia. Eu e Bruna fundamos a escola, Bruna Perillo, fundamos a escola em 2016, com um propósito de continuar um trabalho que a gente já fazia antes, mas era destinado a psicólogos. A gente fazia alguns treinamentos e oficinas para psicólogos aprenderem ou exercitarem, né, na verdade, algumas habilidades terapêuticas, incluindo a empatia, né? E aí, nós, em algum momento da nossa vida, assim, e coincidiu com o nascimento do meu filho, olha só que interessante, né? A escola nasceu junto com o meu filho. Dois nascimentos. Dois nascimentos. E coincidiu com o nascimento do meu filho, de que eu percebi que eu precisava de mais empatia na minha própria vida, fora a profissão psicologia. E também percebia que as relações próximas de mim, das pessoas que eu conversava, sabe, estavam prejudicadas com essa questão da falta da empatia, dos julgamentos que a gente leva tanto para nossas comunicações, para esse lugar de querer controlar as coisas, consertar as coisas, ao invés de se conectar primeiro, né? E depois a gente tem que pensar em algumas vias de crescimento ou mudanças. Então, quando eu me tornei mãe, era muito no viés do que eu estava fazendo certo ou errado. E isso me angustiava muito, sabe? Do que outras mães faziam e que eu não estava fazendo. Do que uma mãe deveria fazer, sabe? Para ser uma mãe boa. Para ser correta. Então, isso tudo me angustiava muito, sabe? Isso me deixava um pouco ansiosa e frustrada com a questão de ser mãe, porque tudo que eu queria, às vezes, era de ter o meu tempo de aprendizado, sabe? De poder construir as coisas com a minha experiência, mas também com a experiência dos outros, mas uma experiência não baseada no certo e no errado, sabe? Mas no que está acontecendo. Então, isso começou a me angustiar muito. E foi daí que me surgiu um insight, assim, poxa, eu tô falando sobre essas questões todas, empatia, pro pessoal da psicologia, mas, na verdade, a nossa vida tá precisando, né? E foi daí que foi surgindo a Escola de Empatia, com essa ideia de multiplicar mesmo, como um todo, né, para as pessoas, nossa família, no nosso trabalho, nossos amigos, nas nossas relações, né, com o mundo, com a gente mesmo. Então, foi daí que surgiu, e hoje nós estamos aí com a sua parceria também, né, nos conhecemos nesse caminho. E estou muito feliz da gente poder fazer essa live juntas. Tem outras convidadas também que são, sabe, muito importantes pra gente. E aí eu quero que você se apresente pra gente falar do intuito também dessa live, mas antes eu quero que você se apresente, fale sobre você, o seu caminho também. Combinado. Eu sei que tem uma história belíssima, né, pra gente aprender junto com você. Então, eu sou Yassanã, eu sou formada em jornalismo, sou da área da comunicação. E eu sou mãe de 3 filhos.
Samuel, Sofia, Yasmin. Ó, mãe tem foto, ó. Essa é Yasmin e essa é Sofia. E no meu percurso, no meu caminho, na minha primeira gestação do Samuel, ele teve uma incompatibilidade com a vida e faleceu no parto. E lidar com o luto, esse luto tão profundo que é o luto de um filho, eu fui buscar estudar um pouco mais sobre empatia. Porque eu percebia, Camila, que as pessoas tinham muita dificuldade de falar da morte. As pessoas queriam ser empáticas, ter compaixão, me acolher, mas elas não sabiam como. E nem eu mesma sabia dizer para as pessoas tudo aquilo que eu estava vivendo, todo o meu turbilhão que eu estava sentindo. Além disso, eu também sentia raiva. E me foi ensinado que a raiva era algo feio, que eu não podia sentir raiva, que eu não podia sentir inveja. E eu tinha alguns sentimentos dentro de mim que eu não sabia explicar e que eu negava aquele sentimento, principalmente a raiva. Fiquei com raiva de Deus, fiquei com raiva das pessoas, fiquei com raiva de mim nesse processo do luto. Claro que a religião também me ajudou, mas eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Eu engravidei logo depois da morte do Samuel muito rápido, 4 meses depois da Sofia. Então veio lidar com o luto, lidar com a gestação, lidar com tudo isso. E aí, quando a Sofia nasceu e também na gestação, eu ouvi falar de comunicação não violenta, através da Carolina Nalon. E aí eu fui fazer o curso da Carolina Nalon, fui ler sobre a comunicação não violenta, né? O Laranjinha, nosso livro Laranjinha aí para poder ler. E aí eu fui entender um pouco mais de tudo que eu estava sentindo. E eu fui começar a ver a beleza que existia na raiva. Tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre a raiva, eu vi que, poxa, todos os sentimentos são legítimos, né? Os sentimentos são orgânicos, não tem jeito da gente racionalizar uma emoção. E a comunicação não violenta me ajudou a entender tudo isso. Você quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar que essa questão dos sentimentos, as mães, principalmente, elas são privadas de alguns sentimentos culturalmente, né? A mãe tem que estar feliz, principalmente quando recebe a notícia de ser mãe, né? As pessoas, parabéns, né? A mãe tem que estar feliz, tem que estar tranquila, né? Tem que se mostrar uma mãe, digamos, emocionalmente controlada, porque senão não tem alguma coisa que tá errada, né? Digamos assim, a gente pensa dessa forma. E a raiva, a tristeza, são sentimentos, inclusive, que a gente não quer mostrar para os nossos filhos, né? Não. E eu lembro que da primeira vez que eu vi minha mãe chorar, foi um susto muito grande para mim, sabe? Porque eu nunca tinha visto minha mãe chorar. E já era uma criança maiorzinha, assim, sabe? E eu lembro que foi um susto muito grande pra mim, Sanã. Eu não sabia que minha mãe chorava, né? Eu sabia que ela tinha passado por algumas dificuldades na vida dela, claro, mas é claro que eu não tinha a consciência como eu tenho hoje. Mas eu levei um susto e fiquei com medo também do que estava acontecendo com minha mãe, me senti impotente. Então, essa questão dos sentimentos, assim, das mães, é uma coisa velada. Ela tem que estar feliz, né? Ela tem que estar ali tranquila, feliz, mostrando pro filho dela isso. E aí você está contando a sua história, né? Numa história em que você também passou por isso, né? O sentimento de raiva, algo que a Rândola vai falar, a Rândola vai falar também, né? Sim. De que a mãe sente raiva, né? Então, você contando sente a sua muita. E de como é importante lidar com a humanidade que existe em nós, né? Sendo mães ou não, né? Ou não mães, enfim. E aí, Camila, isso tem muito a ver também com a romantização da maternidade. E aí eu vou confessar, eu romantizei muito a maternidade. E o fato de romantizar a maternidade, quando a ficha cai, você leva um tombo. É verdade. Eu romantizei a maternidade. Para mim, assim, principalmente porque eu tinha tido uma grande perda de um filho, eu romantizei, assim, que quando eu tivesse a minha filha nos meus braços, tudo ficaria maravilhoso, minha vida seria maravilhosa, que ela ia preencher um vazio existente em mim, que completar a minha vida, e que seria...
E né, tem até o nome de um livro que eu gosto muito, que fala assim, eu era uma ótima mãe até ser uma. Porque quando você, né, a partir do momento que você faz essa romantização, aí mas quando começa o puerpério, a amamentação e os desafios, e você tem que lidar com todo aquele turbilhão de sentimentos. Aí quando você vai, às vezes, reclamar com uma pessoa, mas fala, ah, mas tem um bebezinho lindo, ah, mas a maternidade, nossa, mas é maravilhoso, né? E aí você começa assim, gente, mas espera aí, tem sim tudo isso, mas tem todo um outro lado que ninguém conta muito pra gente. Claro que isso mudou, né, Camila? Sim, mas ninguém sim. conta muito esse outro lado. Esse lado que você tem raiva quando o filho faz alguma coisa que você fala assim, meu Deus, eu sou mãe dele, eu amo esse ser, mais do que qualquer coisa, mas eu também tenho hora que eu tenho muita raiva, né? Então, assim, a comunicação não violenta, e a partir disso eu fui começar a estudar, inclusive fiz um curso, grupo na escola de empatia com você, que eu sou muito grata, né? Eu Foi maravilhoso. Grupo delicioso. Nossa, sábado de manhã. Tem uns 2 anos já? Tem uns 2, uns 2 ou na quase Savassi, 3. né? Uns 2 anos. Tem uns 2 anos eu participei, foi maravilhoso para o meu processo mesmo, né, de conhecimento e de prática, né? Era um grupo de prática, né, Camila? Sim. Foi maravilhoso nesse processo. Depois eu fiz no espaço também com o Lucas. E aí, tô nessa trajetória, continuo nessa busca, porque é uma busca incessante, né? CNV é um parceiro do espaço, né? Sim, hoje eu participo do conteúdo editorial do espaço e a gente está montando a ideia de alguns grupos que a gente tem vontade de fazer. Estamos conversando. O Lucas tem me incentivado, mas eu falei com ele que eu ainda estou em processo. Ele tem me incentivado muito. Falo, Lucas, calma, deixa eu ir no meu processo. Você também é uma super incentivadora. Você e Bruna, já fiz um grupo com Bruna também, amo de paixão. Você fez um grupo sobre vulnerabilidade com ela? Na verdade, a Bruna participou de um grupo do espaço. Ah, sim, verdade. Num grupo de segunda-feira lá na sala que ela atende, na Rua da Bahia, nem sei se é lá ainda. Sim, lembro. Então eu participei com você, depois eu participei com a Bruna, fiz o workshop da Carolina Nalon e da Diana com ela, também com a Bruna. A gente tá sempre juntos, né? Nossa rede de apoio, né? Essa rede de apoio, que é outro tema também que nós vamos falar agora, né, hoje. E aí estava falando então, você sobre... um pouco da minha história, assim, com a CNV e nesses desafios. E o quanto ela me apoiou em todos esses processos. De entender o que eu estava sentindo, de acolher os meus sentimentos, de tirar essa romantização que vem muito dessa nossa cultura, né, desse lugar da mãe, muitas vezes usado como forma de controle nosso da mulher, né, Camila? Eu fui ler sobre a romantização da maternidade, quando a gente lê historicamente, né, o quanto que a responsabilidade para a mãe, durante muitos anos, foi usado até para ser economicamente, uma questão até econômica, para que a mulher ficasse ali com a criança, alguém tinha que ser responsável pelaquela criança, né? Então a gente tem essa construção até histórica dessa romantização que passa pela questão do patriarcado. Então eu fui ler e entender um pouco isso, mas a primeira coisa que me veio foi entender esses sentimentos, o que estava por trás desses sentimentos, e me ver como humana, tirar esse título de mãe que é tão pesado. Esse rótulo, né? Você estava falando aí sobre a história, né? Sobre a questão histórica. Teve uma pesquisa que eu estava fazendo um tempo atrás sobre essa questão da mãe imperfeita, né? E aí tem também a questão do abandono, né, materno. Nossa. Em que havia a roda dos expostos, né? Essa história da roda dos expostos, onde as mães deixavam seus filhos, geralmente era uma roda mesmo, né? Onde a mãe deixava o filho em um lado da roda, e aí rodava, e o filho ia pro outro lado, que era o hospital, era a Santa Casa. Aqui no Brasil começou em 1700, assim, eu acho, por aí. E aí era um abandono legítimo, né? A mãe não escolheu ter aquela criança,
ou a mãe, na verdade, não tinha, a mulher não tinha conhecimento sobre o corpo dela, até hoje não tem muito, né? Muitas mulheres precisam ainda amadurecer este lugar de autoconhecimento. Então ela engravidava e não sabia o que fazer, porque às vezes o pai já tinha uma família e naquela época aquilo era inaceitável para a mulher perdia a vida dela, né? Então o que ela fazia era esconder a gravidez e quando ganhasse o neném ela deixava nessa roda. E o filho dela ia para o outro lado, no hospital da Santa Casa, onde era acolhido, né, pelas pessoas do hospital e até encontrar um lar, mas ninguém adotava essa criança também, que era uma criança que foi da roda dos expostos, né? Era muito raro as pessoas quererem adotá-la e tudo. Então, essa questão do abandono materno começou a ser prejudicial para a economia. Então aí vem esse lugar que a mãe precisa ser perfeita, que a mãe precisa precisa cuidar do filho, que ela tem um dom que é de ser mãe, que ela nasceu para isso. Então nasce todo esse lugar de que a mulher tem que ser mãe, que ela nasceu para ser mãe, né? Que você estava falando. Camila, enquanto isso está enraizado em nós, né? Então, assim, a gente pergunta cadê a mãe daquele menino? Geralmente, a gente não pergunta cadê o pai, né? Então, assim, às vezes, quando, por exemplo, meu marido leva a Yasmin, que tem meses, né? Ela está fazendo 10 meses hoje na pediatra, a médica pergunta, mas e a mãe? Ele fala, não, sou pai, mas pergunta por que eu não vou. Quando eu vou sozinha com a Yasmin, ninguém me pergunta cadê o pai. Sim. Então a gente traz todo enraizado em nós culturalmente, toda essa bagagem. E bagagem que reflete no que a gente vai falar hoje, que é a culpa. Sim. Uhum. Né? Que é a culpa. A gente carrega toda uma bagagem e toda a sociedade que muitas vezes a gente fala sem nem ter consciência do que a gente está falando, reproduzindo mesmo e nessa linguagem alienante, né? Sem nem perceber isso. Uhum. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil, mais leve, né? Sim, sim. Você fala dessa questão da comunicação alienante, né? Que a gente tem com a gente, né? Durante tanto tempo, desde quando somos crianças, fomos ensinados a ter uma comunicação alienante, alienada de nós mesmos, né? Então, nós estamos acostumados a falar coisas sem consciência do que estamos falando. E aí, essa questão do preconceito e dos estigmas sociais, né? Que temos com várias questões raciais, sobre pessoas homossexuais. E com mães também temos, né? Nossa. Então, você disse aí uma frase, cadê a mãe, né? É algo que a gente fala sem ver, né? A mãe não deu educação, né? Então, são algumas frases que a gente vai dizendo sem ter consciência daquilo que a gente está reproduzindo, que é um julgamento de que é a mãe que é responsável. Essa criança, o pai dela tem que trabalhar, ou tem que viver a vida dele, né? Tem que dar dinheiro na casa ali, pagar a pensão. Mas é a mãe que educa. A mãe é a cuidadora, sim, né? Então, você falou dessa questão da linguagem, né? Sim, e aí quando a gente nem percebe, né, Camilo, tanto que a nossa linguagem, essa linguagem do certo e errado, que é o que a comunicação não violenta vem nos apresentar, sair dessa linguagem dos comportamentos, né? Uhum. Seu comportamento foi certo, seu comportamento foi errado. O quanto a gente começou isso lá na nossa infância e o quanto que a gente continua reproduzindo isso. Sim, né? E com os nossos filhos também. Exatamente. Eu tô falando de mim, assim, eu continuo reproduzindo, mesmo com o conhecimento, mesmo com a busca, mesmo com o estudo, em vários momentos. Né? Uhum. Então, por exemplo, uma frase que tem muita violência, que às vezes a gente nem percebe, é o para de chorar. Sim, sim. Eu acredito que tudo isso acontece, que nós vamos entrar aqui. Eu vou só ler um comentário que eu fixei aqui. Tem vários comentários que eu tô vendo aqui. A gente tá conversando, né, amiga? Aqui. Amigas conversando. Ixi. O que dizer para as pessoas que dizem que mãe tem que dar conta sem reclamar? Então, vamos conversar sobre essas coisas também, assim, como a gente lidar com essas violências, né? Que a gente escuta e tudo mais. Mas aí, assim, Ixi, eu perdi essa não. Tem uma que eu tava anteriormente.
É porque eu falei do para de chorar e aí você comentou também do reclamar. Acho que você vai falar das duas coisas, não é isso? Isso, exatamente. Como a gente reproduz essas falas, e eu acredito que muito esse para de chorar tem muito a ver com a falta de apoio, sabe? A falta de... da mãe não estar conseguindo atender as necessidades dela, talvez ela está ali com aquela criança, contribuindo com as necessidades daquela criança, mas ela também tem as dela, né? Então eu acredito muito que essa questão da nossa violência, que eu também me vejo falando, e quando eu me vejo falando, eu até agradeço que eu vi, sabe? Eu celebro que eu vi, porque antes eu não via, sabe? Antes eu falava sem ver. Então agora falar vendo, pra mim, tem que celebrar, né? Então, quando eu me vejo falando o erro consciente, né, Camila? Assim, eu costumo brincar que existe o erro inconsciente, é uma etapa. O erro inconsciente, a gente passa para o erro consciente. O erro consciente é para a próxima etapa do acerto consciente, né? Então, assim, para passar do acerto espontâneo, entre aspas. Não, né, assim, mas nesse sentido de que é o erro consciente, que daqui a pouco já é um primeiro processo para a gente iniciar, né? Sim. E que a gente pode fazer alguma coisa quando ele é consciente. Sim. A R.P. Silva... Renata. É a Renata, minha amiga. Um beijo. A Renata falou assim, a frase engole o choro é muito violenta. Então tem algumas frases que a gente diz que parece que chocam mais, né? Por exemplo, engole o choro, pessoalmente, para mim é uma frase que me choca mais. Mas tem tantas outras sutis, né? Tantas outras que falamos comumente, mas que passa despercebido porque não é tão assim como engole o choro, né? Verdade. Eu lembro que quando o pai do meu filho falou com ele, engole o choro, eu fiquei assim, não. Eu falei com ele depois, não fala isso com ele. Não fala engole o choro, isso... Ele chora também, mas eu já falei, filho, para de chorar, né? Então, assim, muitas vezes como a gente percebe quais são os gatilhos que nos mostram isso, né? Essa violência que existe no nosso vocabulário mesmo, no nossa linguagem. Camila, até te contei, vou contar aqui pro pessoal também na live, dá pra gente poder discutir. Há 2 semanas atrás, a Yasmin, que tem 10 meses, ela caiu da cama. Sim, verdade. Eu tava com ela deitada na cama, brincando, e meu celular tocou. Um segundo que eu fiz assim para poder pegar o celular, eu segurando a perna dela, soltou e ela caiu de cabeça. E ficou um galo desse tamanho. E assim, primeiro, né? Quase morri do coração, fiquei me sentindo culpada. E aí fiquei naquela culpa, naquela raiva de mim, naquele primeiro momento, aquele show do lobo que a gente fica, né? E aí, 2 coisas muito importantes para pensar sobre tudo isso. Primeiro, o quanto a gente é um juiz implacável conosco. Sim. Aquela vozinha interna que vai dizer pra gente, você é estabanada. Você não tomou conta de direito. Você deixou ela cair. Você é sua culpa. E esse juiz que vem conosco quando a gente faz, né, quando vem com diferentes ações, ele é muito implacável conosco. E às vezes a gente não toma consciência desse juizinho, dessa voz interna que vai nos dizer tudo isso, né? Sim. Principalmente quando a gente vem falar de maternidade, como a gente está falando aqui. E aí foi muito interessante 2 coisas. A primeira é que todo mundo que via, por exemplo, eu fazia... Minha madrinha, eu via o galo enorme na testa dela. Todo mundo que via, a primeira coisa que perguntava era quem deixou a Yasmin cair? Então, assim, já era uma pergunta violenta. Já era uma pergunta julgadora, né? Não podia ser a mãe, né? A mãe deixou, né? Já pergunta que talvez recriminaria ali a própria mãe, né? Exatamente. Então, assim, eu já estava morrendo de culpa e ficava pior. E aí, depois, no segundo momento, eu consegui, né? Naquele primeiro momento eu não consegui fazer isso, mas no segundo momento eu consegui fazer o que o Marshall nos convida, que é o
enlutar, né, Camila? Que é o enlutar, que é olhar para aquela situação de arrependimento, aquela situação que a gente foi menos perfeita, que a gente foi menos perfeito, e falar assim, peraí, o que aconteceu ali? Né? Quais foram as minhas necessidades que não foram atendidas? Quais foram os meus sentimentos naquele momento? Deixa eu olhar para aquela raiva que eu tô de mim, para aquela culpa que eu tô sentindo. Deixa eu olhar para isso agora, né, nesse presente, com um olhar para esse passado. Deixa eu tentar enlutar tudo isso que eu vivi e que eu tô vivendo comigo mesmo. Sim. Essa briga que a gente faz conosco. Porque se eu não consigo ter empatia, autocompaixão comigo, como que eu vou fazer isso com os meus filhos? Como que eu vou fazer isso com as pessoas? Eu costumo brincar que é a máscara de oxigênio no avião, né? No avião, a aeromoça fala com a gente assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre vocês. Coloque primeiro em você e depois no outro. Bom, se a gente está com uma criança ou com um idoso, a primeira coisa que a gente quer fazer é colocar nos nossos filhos ou colocar no idoso. Só que se a gente colocar no outro primeiro, a gente desmaia em questão de 8 segundos em caso de despressurização. Mas se eu consigo colocar primeiro em mim, depois eu posso ajudar o outro. E aí a gente muitas vezes se esquece disso. De cuidar desse sentimento, do auto-perdão que o Marshall fala, né, Camila? Com todas essas situações. E principalmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Verdade. Justamente por esse mito da mãe perfeita, né? Exatamente. Então, quando sai algo da perfeição, como a gente conhece, a culpa, né, a mãe sente a culpa porque ela tá achando que não deu conta, vários julgamentos, como você mesma contou que fez aí, né? Sim. E esse processo que você contou, eu acho muito importante. Talvez a gente possa até clarificar ele mais para as pessoas que estão vindo na live. Pode. Que você falou do enlutar. Você topa clarificar mais? Sim, sim. Do que é o enlutar, de falar o sentimento, diante disso, quando a gente está se julgando, né? Talvez possa ajudar algumas mães aqui. Sim. Eu gosto também de dizer, por exemplo, assim, o luto que a comunicação não violenta, né, que o Marshall nos propõe, ele é diferente do que a gente está acostumado a pensar o luto, né? Mas eu costumo dizer que, por exemplo, quando a gente pensa no luto, o que é o luto? Luto é uma perda de um vínculo. Então, por exemplo, ao luto, por exemplo, quando eu saio de um trabalho, do emprego, por exemplo, que eu trabalhei, sei lá, 10 anos, 15 anos, é um luto. É uma perda de um vínculo, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, Camila, de pandemia, a gente está vivendo vários lutos. O luto de sair, o luto de estar com as pessoas que a gente ama. São perdas de vários vínculos. Sim, a gente consegue fazer vínculos, né, pela internet e tudo mais, mas é diferente. Então a gente está tendo, sim, a perda de vários lutos, né? O que o Marshall nos propõe quando ele fala pra gente do luto na CNV é que a gente possa olhar com um olhar de arrependimento, mas não um arrependimento de culpa, de lamentação, mas um arrependimento de olhar de forma diferente para aquilo que a gente foi menos perfeito. Eu adoro essa frase quando ele diz o menos perfeito. Porque geralmente quando a gente sente culpa é porque a gente queria ter feito alguma coisa mais perfeito. Então, quando ele nos propõe a olhar a esse luto, eu também costumo dizer que tem muito a ver com o luto em questão de vínculo. Porque quando a gente sente culpa, a sensação que eu tenho é que a gente perdeu o vínculo conosco. A gente perdeu o vínculo conosco mesmo, com o nosso auto-amor, com aquilo que há mais belo em nós. A gente não consegue olhar para a beleza do que há em nós, a gente consegue olhar só para aquela crítica, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, assim, eu sou estabanada, eu sou burra. São aquelas frases que a gente fala conosco mesmo. Então, quando o Marshall nos propõe a enlutar e fazer esse luto, né, é olhar para isso. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos fazer juntas, Camila. Quando você, por exemplo, quando você contou de ter dito do o erro consciente de falar para de chorar. Sim. Vamos pensar aí em lutar isso. Que sentimentos que estavam presentes ali, que a gente fazia esse luto? Algumas vezes, eu tô me sentindo muito cansada, né?
E quando eu falo para de chorar, é muito desse próprio cansaço e da falta de apoio, sabe? De quando eu preciso de apoio. Então, quando eu falo para de chorar, eu tô nesse lugar consciente, né? Eu me sinto frustrada, mas ao mesmo tempo, como eu te disse, eu me sinto aliviada de ter visto, né? De ter percebido o que eu fiz, ou o que eu falei que não queria ter falado. Então, mas eu me sinto frustrada, assim, me sinto triste. E muitas vezes vem pensamentos em minha mente, assim, poxa vida, meu filho tem sentimentos, como é que eu falo para ele não chorar? Que tipo de mãe eu tô sendo para ele? Às vezes vem alguns pensamentos recriminatórios. Às vezes vem uma aceitação de compreender qual é a necessidade que eu não tive, né? Então, quando eu falo para de chorar, vamos pegar num momento em que eu tô muito cansada e sem consciência. Eu me sinto frustrada, triste, culpada. São alguns sentimentos que aparecem. Sim. E aí, Camila, quando a gente pega nessa questão, nesse convite do Márcio para a gente pensar e fazer o luto disso, se a gente ficar só, nossa, eu errei de novo, não acredito que eu já... Tanto que eu falei essa frase violenta, meu Deus, não está adiantando nada, eu sou uma impostora estudando a CNV, eu sou uma péssima mãe. Mas se a gente pega e faz esse luto olhando, mas por que eu disse isso? O que está por trás dessa minha fala? O que está por trás desse meu comportamento? E aí você disse, né? Sentimentos de cansaço, né? Tristeza. Sentimento de tristeza. E aí, o que tem essa necessidade? De apoio. Uhum. Né? Então a gente vê o sentimento, a gente identifica o que é que a gente está sentindo, raiva, cansaço, tristeza, e identifica o que é que a gente precisa e não obteve. No meu caso, eu precisava de mais apoio naquele momento, ou eu precisava de mais colaboração, de mais compreensão, ou até mesmo de aceitação, né? Eu precisava também de um processo de aceitação também, que eu não estava conseguindo ter, né? Aí eu identifico as minhas necessidades. E aí quando a gente olha para isso, a gente consegue ver, fica mais leve, né? Sim. Eu acho que acaba fazendo uma espécie, né, de colocar na consciência aquilo que realmente aconteceu. E não aquilo que eu achava que tinha que ter acontecido, né? Porque o que eu achava que tinha que acontecer era não falar com meu filho para de chorar. Isso, para mim, não, né? Eu achava que não poderia acontecer isso. Mas o que aconteceu foi que eu falei com ele, né? Então, quando eu falo com ele, eu posso fazer esse processo de olhar para o que está acontecendo dentro de mim quando acontece, né? Quando eu percebo aquilo que eu disse e não gostaria. Então, eu faço esse processo de, eu me senti triste, frustrada, estou cansada e preciso de apoio, né? Então, é um processo de cuidar de você mesma naquele sentido e acolher também, né, sua própria frustração. E aí tem uma frase, que é uma frase que ela gera mais em nós culpa e vergonha, que é eu deveria. Eu deveria. Uhum. Essa frase é a frase que gera mais culpa e vergonha. Eu deveria não ter falado assim. Eu deveria ter segurado ela e não ter atendido o telefone para ela não cair. E essa frasezinha, ela gera culpa, mas muita culpa em nós. Né? Ou dizer para o outro, ou dizer para a gente mesmo. Né? Mas muitas vezes a gente diz para gente, eu deveria. E aí, toda vez que a gente lembrar desta frase, tanto que ela traz culpa, tanto que ela traz vergonha, só aí a gente já começa a tomar consciência dela, né? Sim. Eu tenho toda vez que eu começo a falar pra mim, eu deveria, eu já falo assim, peraí que eu tenho que dar uma acolhida na minha... Fazer enlutar agora, porque tem um monte de coisa aqui que não tá legal. Porque a gente... E principalmente quando a gente fala de maternidade, a gente tem um monte de eu deveria. E a gente tem um monte, eu deveria... Ou então a gente deveria... Até nas frases que as pessoas dizem, você deveria fazer assim. Uma mãe deveria fazer assim, né? Sim. Então ela já vem carregada de muita culpa, de uma exigência, né? Sim. Então, de que uma mãe deve ou não deve fazer para ser a mãe perfeita, né? Exatamente. E aí entra nesse lugar de não estar presente naquilo que
que é o real, né? Aquilo que está acontecendo no processo de cada mãe, né? De cada pessoa. Então a gente acaba não estando presente naquele processo e perdendo a chance de aprender com ele também, né? E aí depois dessa fase... E ele fica no lugar do... Desculpa, pode falar. Pode falar. É que ele deveria ficar no lugar do controle, né, Camila? Do controle, né? Daquilo que... Da minha expectativa, né? Ou, pior, da expectativa das pessoas, né? Então a gente está sendo guiado aí pelas expectativas, não por aquilo que está em nós, né? Se a gente aprender a se guiar com os nossos sentimentos e necessidades, a gente tem muito mais chance de se desenvolver, porque a nossa necessidade mostra para onde a gente precisa ir, né? Mostra o nosso caminho ali mais satisfatório na vida. Então, se eu percebo que eu preciso de mais apoio, eu posso me direcionar para isso, né? Eu posso me direcionar para conversar com alguém que faz parte ali da minha vida. Então, assim, olha, será que a gente pode conversar sobre alguma forma de você estar mais presente, né? Ou eu posso, inclusive, conversar com meu filho. A gente acha que criança não entende muitas coisas, né? Mas a gente pode ter que começar a se movimentar num diálogo com os nossos próprios filhos, né? Eu fiquei muito frustrada, fiquei com raiva, porque, né? Eu acho que a gente precisa aqui ficar junto, né? A gente precisa aqui caminhar eu e você, porque, no meu caso, né? Eu falo com ele, é só eu e você aqui, né? Eu te ajudo, você me ajuda, né? Nós dois nos apoiamos. Então, quando a gente está preso no julgamento, muitas vezes a gente se esquece de olhar para onde a gente quer ir. A gente olha lá para o que aconteceu, a gente não gostou, né? Aí, quando a gente olha para a necessidade, a gente vê o caminho, né? A gente olha só para o comportamento, né, Camila? A gente olha para o comportamento. Foi o gritar, foi o bater, foi isso, foi aquilo. Mas por que aconteceu isso? Né? Ou muitas vezes, por exemplo, o grito. Eu, por exemplo, já falei que eu tenho uma grande dificuldade no grito. Já falo alto, então eu tenho muita dificuldade no grito. E às vezes o grito saiu, e aí na hora que saiu você fala, nossa, por que eu gritei? Aí você vai olhar por que você gritou. E Sim. Você vai olhar para esse grito. Se você ficar só assim, nossa, de novo eu gritei, eu tenho essa dificuldade. Mas, poxa, o grito foi talvez porque estava entalado aqui, porque eu não consegui dizer antes, porque eu estou impaciente nesse momento com tudo que está acontecendo, porque eu preciso nesse momento de silêncio e eu não estou conseguindo. Quando você consegue olhar um pouquinho mais embaixo, eu adoro aquele desenho do iceberg, até tem uma foto linda daquele grupo que a gente tem que você fez. O que está por baixo desse iceberg? Eu estou vendo só o gelo. Mas o que tem ali embaixo? Que é grande, é pequeno, né? Sim. E outra coisa que você disse que eu achei muito interessante, e no livro de Como Criar Filhos Compassivamente, o Marshall fala isso. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto que criança pode ser um rótulo. Exatamente. Criança, mas é uma mãe, criança. Pai. Exatamente. O quanto que... Só de eu falar criança, eu já estou dizendo que ele não sabe o que é, eu tenho que ter o controle sobre ele não vai entender. Eu que ensino, ele aprende. Exatamente. Criança é um rótulo. E às vezes a gente usa tanto esse rótulo que a gente nem percebe. Então, às vezes, por exemplo, nós mães costumamos dizer assim, você não vai acreditar o que ele fala, olha a sabedoria dessa criança, olha o que ele falou, olha o que ele me ensinou. Por quê? Por que a gente fala isso? Também. Parece até que a gente, né? Por que a gente fala isso? Porque a gente está vendo com um olhar de criança. O olhar do rótulo criança, não sabendo que aquela criança é um ser humano como nós, completo, e às vezes a gente tira a humanidade dele porque ele é criança. Como a gente tira a humanidade do mãe, né? Porque é mãe. Sim, mas a mãe também tem tantas outras expectativas, né? Como criança também tem as suas. Então os rótulos, né, nos levam para esse lugar de não olhar para a pessoa, né? Para quem está ali, como é o processo de cada um. E essa coisa da criança, a criança também tem uma carga da história aí de quando ela não era vista como preparada, né? Para viver, né, na sociedade. Então a criança era isso, né? Era vista assim, ela não estava preparada, era um ser imperfeito,
E de vez em quando, inclusive atrapalhava o processo nosso da vida aqui, né? De fazer as coisas corretamente. Então, a criança foi desumanizada e ainda é. Foi. Inclusive, tem uma questão que é uma questão que precisa muito ser conversada, às vezes pode rolar até outra live, né? Escutou meu filhotinho aí? Escutei. Por falar em crianças. Por falar em crianças. E Adorei. aí, de como... de como, às vezes, esse rótulo tá carregado da história, né? E... Vixe, deixa eu conversar com meu filhote. Essa não. Eu tô vendo que o nosso tempo falta 5 minutos pra live. Mentira! 5 minutos pra live vai cair, né? E eu acho que a gente não falou de algo muito importante, que é da rede de apoio, né? E você estava contando a história de quando sua filha caiu da cama, e talvez a gente pudesse entrar nesse lugar da rede de apoio. Sim. Por aí, né? Talvez falar mais rapidamente, para a gente também não cair sem despedido do pessoal que está nos assistindo. Sim. Bom, vou falar rapidamente e a Camila pode completar. Tá. Gente, rede de apoio é fundamental, principalmente quando a gente fala de maternidade, né? É fundamental, assim, não tem como a gente criar um filho sozinho, né? Não tem como, a gente precisa de uma aldeia inteira para criar um filho. Precisamos de uma aldeia inteira, não tem jeito de criar filho sozinho. E o que é rede de apoio? Rede de apoio são as pessoas que nos vão nos apoiar na forma mais singela e mais pura da palavra apoio. Sabe aquela pessoa que você vai ligar assim, eu não tô aguentando mais, eu quero fugir hoje, quero ir embora daqui, e ela não vai falar assim, você tá louca? O que é isso? Você tem 2 filhos para criar? Vai falar assim, nossa, tá difícil hoje, né? Não, mas o que você tá sentindo? Aquela que vai te dar apoio, que vai te sustentar, que vai te escutar de verdade, com presença, né? Com mais que qualquer coisa, com atenção, com presença. Eu tenho muita isso na minha maternidade, assim, de rede de apoio, de pessoas que vão me dar esse apoio. Quando, por exemplo, a Yasmin caiu, eu liguei e conversei com várias amigas, assim, cara, Melissa, por exemplo, Mel, um beijo se você estiver aí. Assim, Mel, pelo amor de Deus, eu sou a pior mãe do mundo, eu deixei minha filha de 9 meses cair, ela vai dar um afundamento na cabeça dela, e não sei o quê. E ela falando comigo, calma, respira. Só de eu fazer isso, alguém te lembrar de respirar e de te ouvir, já dá um alívio. Compartilhei também isso, por exemplo, num grupo de amigas. Depois que elas me escutaram, as 5 amigas falaram assim, eu também já deixei cair, eu também já deixei cair. E aí uma coisa assim... que a gente se sente, só eu deixei minha filha de 9 meses cair da cama. Aí 5 outras 4 mulheres falaram assim, eu também já deixei, eu também já deixei, eu também já deixei. E aí você lembra que você não é uma cadeira. E aí você lembra também que a criança não é um objeto, né? Que você deixa cair, exatamente, que ela tem próprios movimentos, né? Exatamente. Que ela se movimenta e pode cair. E que você não tem controle sobre ela. Exatamente. E essa esse lugar da rede de apoio, só vou te contar uma lembrança, assim, pra gente poder dar um obrigado pessoal, né? Tem uma comunidade que eu tenho muito amor por uma comunidade lá na Serra do Cipó, que é a comunidade quilombola do Açude. E a primeira vez que eu fui nessa comunidade, que eu levei meu filho, eu às vezes vou lá e passo um tempo lá com eles. São pessoas que são muito importantes para mim. Primeira vez que eu cheguei lá, tem uma mulher que chama Flor, e que é uma das mulheres líderes lá da comunidade. Ela virou comigo e falou assim, ô Camila, você trouxe o seu filho, e aqui eu vou te falar o seguinte, não é meu filho ou seu filho. Aqui, se meu filho tá caindo, você vai lá e ajuda ele. Se seu filho tá sem comida, eu dou para ele. Aí, isso de fato acontece. De manhã você acorda, aí tem uma fila de crianças para ir pentear o cabelo com uma outra mãe. Aí tem a outra mãe que cozinha, sabe? Então é uma rede, é aldeia, né, que você fala. Então, quando eu tô lá nessa comunidade, inclusive, eu fico tão tranquila de que meu filho pode estar, sabe, tranquilo, seguro para brincar, que tem uma rede ali, sabe, nos apoiando.
E nesse lugar onde a gente vive, em cada quadradinho, né? Em nossos apartamentos, em nossas casas, às vezes falta essa vizinhança, né? Essa pessoa que mora do seu lado, que se você precisar urgente, pode deixar o seu filho com ela. Falta esse lugar da vizinhança. Nossa. Às vezes a gente está lá... Para nos nutrir, né, Camila? Para nos nutrir. Porque a maternidade muitas vezes é solitária. Muitas vezes é solitária. Quantas vezes a gente entra no banheiro e vai chorar, tranca a porta para as crianças não incomodar, assim? É verdade. Quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, hoje eu não estou dando conta, né? Vai dormir mesmo sem tomar banho, sem escovar o dente, porque hoje eu não estou dando conta. Quantas vezes, nesse momento mesmo de pandemia, o quanto a gente está esgotada sentimentalmente por tudo isso. E a gente precisa dessa rede. E eu costumo brincar que é rede mesmo. A rede é aquele lugar que a gente deita, né? Descansa. Né? Que muitas vezes é feita por várias pessoas, que a gente chama alguém para sentar com a gente, que nutre, que a gente se sente acolhido. A gente precisa muito dessa rede de apoio. E que a gente possa de verdade apoiar uns aos outros. Né? Tá me escutando? Agora caiu. Tinha caído, não tinha ficado parado. Isso. Eu acho que o tempo já tá mesmo quase esgotando. Então, eu gostaria de te agradecer enormemente, Sana. Foi uma conversa tão gostosa, tão leve, né? Que a gente conversou de coisas que às vezes não são leves pra gente. Parece que quando a gente abre honestamente, fica, né? Fica mais... Fica mais humano, né? Mais... honesto, verdadeiro. Então, te agradeço. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo também. E hoje tem mais lives, né, Camila? Tem mais live o dia inteiro, gente. O dia inteiro, imperdível. Então, ó, hoje teve você. 2 horas vamos ter também com a Rândula. Isso, eu tô, acho que essa é a ordem. E vou falar programação não, mas tem lá no nosso Instagram, tem a programação. 16 tem outra, né? O dia todo tem live. Isso, agora deixa aí o seu Instagram pro pessoal conhecer a Missão Girafa. E gente, deixa olha o presente de mãe, olha. Mamãe mandou, me deu ontem. Também tô a conta da escola aqui, ó. Ai, que fofo! Eu quero. Eu quero falar. Vamos ter. Também quero Missão Girafa. Pode deixar. Eu queria te agradecer muito. Queria dizer que um dos momentos para mim mais marcantes foi a confraternização da Escola de Empatia ano passado. Foi lindo, a gente enlutou, gente. A gente colocava num papelzinho, enlutando o ano, e colocava fogo. Aquilo foi tão simbólico para mim. E também a questão da gente poder levar os filhos, os crianças correndo, brincando, né? Então, assim, um espaço que a gente... Porque muitas vezes a gente não tem, né? Alguns espaços são muito restritos a adultos, e a gente estava ali todo mundo junto na Escola de Empatia, compartilhando, enlutando, celebrando. Verdade. E eu celebro a escola, eu celebro a oportunidade do grupo que eu fiz com você, Bruna, são minhas redes de apoio. E vem aí o Festival de Empatia, que eu tô animadíssima. Julho, vamos, né, Camila? Vamos ter Missão Girafa, vamos ter o espaço. Muito obrigada, viu, obrigada, Camila? Sana. Olha, você também está na minha rede de apoio há tanto tempo e que seja assim, né? Que a gente possa continuar se nutrindo com nossos encontros. Muita gratidão. Continuamos aí nessa conexão, né? Sim. E o pessoal aqui da live também continua com a gente. Né? Obrigada, Sana. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau.